A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse hoje que desacatar a justiça é inaceitável. Foi durante a solenidade de abertura do ano judiciário em Brasília. A reportagem é da Gioconda Brasil. A primeira a falar foi a anfitriã, a ministra Carmen Lúcia, que preside o Supremo Tribunal Federal até setembro, disse na abertura do ano do Judiciário que há momentos em que os povos são colocados mais à prova do que em outros, mas que o caminho da civilidade é o respeito à lei. Há que se lembrar que o respeito à Constituição e à lei para o outro é a garantia do direito para cada um de nós, cidadãos. A nós, servidores públicos, o acatamento irrestrito à lei impõe-se como dever, acima de qualquer outro. Constitui mau exemplo o descumprimento da lei. E o mau exemplo contamina e compromete. Civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas, que pensem igual ou diferente, que sejam iguais em sua humanidade e diferentes em suas individualidades. Enfim, civilização constrói-se com respeito às leis vigentes que asseguram a liberdade e a igualdade. O Judiciário aplica a Constituição e a lei. Não é a justiça ideal, é a humana, posta à disposição de cada cidadão para garantir a paz. Paz que é o equilíbrio no movimento histórico e contínuo dos homens e das instituições. Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos, não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito. Sem mencionar diretamente o Partido dos Trabalhadores, a presidente do Supremo deu uma resposta ao comando do partido, que tem atacado a justiça por meio de alguns de seus integrantes que propuseram desrespeito às decisões judiciais. Na semana passada, o TRF4 confirmou a condenação do ex-presidente Lula. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro atue para que a liberdade que a Constituição brasileira assegura seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe. Sem liberdade não há democracia, sem responsabilidade não há ordem, sem justiça não há paz. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil discursou em seguida. Cláudio Lamáquia disse que o cumprimento da lei não pode ser casuístico e também defendeu a independência do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do poder judiciário. A plateia aplaudiu os discursos. Entre os convidados, o presidente da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia, do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Todos investigados na Lava Jato ou em inquéritos derivados da operação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi a última a falar e disse que a corrupção ainda é disseminada no Brasil. O Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. Os olhos do país e o coração de todo o povo observam e sentem o que pensam e decidem os órgãos do sistema de justiça, com a atenção que nos impulsiona, no Ministério Público, a agir firmemente em nome do interesse público, a encontrar
encontrar caminhos que façam chegar justiça aos mais necessitados e a endireitar os atos tortuosos dos que desviam direito público. Dodge destacou as prioridades do Ministério Público, entre elas a defesa da prisão após a condenação em segunda instância, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2016. O Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade, para defender a dignidade humana, de modo a erradicar a escravidão moderna, a discriminação que causa infelicidade e para assegurar acesso à educação, à saúde e a serviços públicos de qualidade. A primeira sessão do Supremo está marcada para hoje à tarde. Na pauta, um item único, uma ação que está na Corte desde 2012 que discute a venda de cigarros sem sabor no país. Mas o ano será de julgamentos polêmicos, como o fim do foro privilegiado. O STF também deverá receber a conclusão dos inquéritos que envolvem o presidente Michel Temer e políticos investigados na Lava Jato.